Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo nasceu em Jerusalém no ano de 315, no início do tempo de graça, em que a Igreja conquistou com a liberdade religiosa dada pelo imperador Constantino. Seus pais eram cristãos e bem colocados financeiramente. Por isso, Cirilo foi bem preparado desde a infância. Estudou as Sagradas Escrituras e também as matérias humanísticas. Ainda jovem, sentiu-se chamado para o ministério de evangelizador. No ano de 345, quando ele tinha 30 anos, recebeu a ordenação sacerdotal. Cirilo viveu num tempo de heresias. Desde o início do cristianismo, várias heresias, isto é, interpretações erradas da fé, se infiltraram na Igreja. Mas no século IV, especialmente no tempo de São Cirilo, apareceram as heresias chamadas de arianismo e nestorianismo, que negavam a divindade de Jesus, e estas duas heresias causaram profundas divisões na Igreja. No ano de 348, o padre Cirilo foi sagrado bispo de Jerusalém. Ele exerceu o cargo durante quase 35 anos. Porém, 16 desses anos foram vividos no exílio, em 3 momentos diferentes. O primeiro exílio aconteceu porque um bispo chamado Acácio, muito influente na Igreja, acusou-o de espalhar heresia. Reconhecido o engano, ele voltou afável e sem mágoas. O segundo exílio aconteceu por ordem do imperador Constâncio. Este entendeu que Cirilo era simpatizante de hereges e condenou ao exílio. Porém, os bispos Atanásio e Hilário, ambos de autoridade reconhecida e chamados de padres da Igreja, tal como São Cirilo, saíram em sua defesa, demonstrando que ele não era um herege. O terceiro exílio foi o mais longo. O imperador Valente, que era realmente um herege, exilou novamente todos os bispos que tinham sido anistiados. Por isso, São Cirilo peregrinou por várias cidades da Ásia pelo tempo de 11 anos. Este exílio durou até a morte do imperador, ocorrida no ano de 378. O trabalho missionário, catequético e doutrinário de São Cirilo resistiu a todas essas provações e chegou até nós nos dias de hoje. Ele tinha um dom especial de ensinar o Evangelho, e fazia isso como poucos. No começo de seu ministério episcopal, ele era o responsável pela preparação dos catecúmenos, ou seja, dos adultos convertidos que seriam batizados. Neste tempo, São Cirilo escreveu brilhantes discursos catequéticos e vários outros escritos, sermões e discursos sobre a fé. Deixou escrito as catequeses, em que expõe a verdadeira doutrina da fé e os ensinamentos da Sagrada Escritura. Sobre a Eucaristia, ele afirmava: sob a forma de pão é o corpo que te é dado, e sob a forma de vinho, o sangue. De tal maneira que ao receberdes o corpo e sangue de Cristo, te transformas com ele num só corpo e num só sangue. Cirilo tratava com simplicidade, mas com muita profundidade, sobre o pecado, a penitência, o batismo, a fé e tantos pontos essenciais daquilo que cremos. Mesmo depois de ter sido eleito bispo e patriarca de Jerusalém, continuou sempre defendendo a verdade da fé. Aderiu firmemente à doutrina da Igreja por ocasião do Terceiro Concílio de Constantinopla,
no ano de 382. Ali, ficou clara sua postura de fidelidade à Santa Sé e à verdade sobre Jesus Cristo. Neste concílio, São Cirilo foi chamado por alguns bispos de valente lutador para defender a Igreja dos hereges que negam as verdades de nossa fé. São Cirilo de Jerusalém faleceu no ano de 386. Seu culto foi instituído no ano de 1882 pelo Papa Leão XIII. Nesta ocasião, o Papa conferiu a ele os títulos de Doutor da Igreja, por causa da profundidade de seus escritos, e de Príncipe dos Catequistas Católicos, por causa da brilhante preparação para os catecúmenos que ele escreveu. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós.